Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá, boa noite a todos vocês. É com muito prazer que damos início a mais um Evangelho no Lar. Lembrando que esse trabalho é um trabalho de amor, de carinho, aliás, que não só o trabalho do Evangelho no Lar, mas também o do Portal Luz Espírita. A gente faz isso com amor e com a intenção de levar um pouco de paz para vocês que nos escutam. Eu sou a Janete, como vocês já sabem, eu estou aqui com o Júnior. E junto, então, vamos dar o início ao Evangelho no Lar. Vamos entrar em sintonia com a espiritualidade maior. Para quem nos escuta pela primeira vez, o Evangelho no Lar é feito uma vez na semana, sempre no mesmo horário, em família ou individualmente. O importante é entrarmos em sintonia com Deus. Tenham juntos, então, aos computadores, celulares, conforme vocês estiverem nos escutando, uma garrafa com água, para que ela possa ser fluída pelos bons espíritos. Senhor, pedimos a Tua presença e a presença de bons espíritos em nossas casas, que elas se encham de amor, de harmonia e que possamos estar na mesma sintonia vibratória, uma sintonia de paz, de amor e de encontro com Jesus. E que aquilo que for lido hoje seja entendido por todos e que possamos seguir durante a nossa semana, os nossos dias, nessa caminhada firme com uma postura e conduta de vibrações positivas. Em nome de Deus, então, vamos dar início ao nosso Evangelho. Que assim seja. Antes de fazer, então, a leitura, eu gostaria de ler aqui a prece de Chico Xavier. Senhor Jesus, pedimos que a Tua luz afaste do nosso caminho as trevas que se projetam de nós mesmos. Que a Tua inspiração nos guie nas decisões que devemos tomar para o dia de hoje. Que nós não sejamos instrumento do mal para ninguém. Que a Tua bondade nos ensine a ser melhor e que o Teu perdão nos incline à misericórdia para com os nossos semelhantes. Chico Xavier. Vamos então, eu estou um pouco rouca, gente, porque eu estou me recuperando de uma gripe, mas acredito que a minha voz vocês vão conseguir escutar. Lembrando antes também que vocês sempre comentam ali no YouTube, né? A gente lê sim com maior amor, carinho, a gente fica muito feliz de receber os comentários de vocês. Nem todas as pessoas a gente consegue responder, mas tenho certeza que todos os comentários são lidos. Muito obrigada. Vamos então à leitura. Eu vou ler o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, a nova edição. Capítulo 24, tá? É o item 11 e 12. Os sãos não têm necessidade de médicos. Item 11. Jesus estava sentado à mesa na casa de Mateus, quando vieram muitos publicanos e pessoas de má vida que também sentaram-se à mesa com ele e com seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e com as pessoas de má vida? Mas Jesus, tendo escutado a pergunta, lhe respondeu: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Item 12. Jesus dirige-se principalmente aos pobres e aos deserdados, aos cegos humildes e de boa fé, que pedem para ver, pois são eles que têm necessidade de consolação, e não aos orgulhosos que acreditam possuir todo o conhecimento
e por isso julgam não precisar de nada. Essa prática de Jesus se dirige preferencialmente aos pobres e aos deserdados. Aplica-se também ao espiritismo, principalmente no que diz respeito à mediunidade. Admire-se às vezes que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de utilizar tão mal. Costuma-se dizer que uma faculdade tão preciosa deveria ser dada somente a pessoas merecedoras e que dela certamente fariam um bom uso. A mediunidade faz parte da condição orgânica de todas as pessoas, assim como a de ver, ouvir e falar. Não existe nenhuma faculdade da qual o homem, em função do seu livre-arbítrio, não possa abusar. Se Deus tivesse concedido a palavra somente àquelas pessoas que fossem capazes de dizer coisas boas, na terra haveria muito mais mudos do que falantes. Deus deu aos homens a faculdade e os deixa livres para usá-las como quiserem, mas sempre pune aqueles que delas abusam. Se o dom de comunicar-se com os espíritos fossem dados somente aos mais dignos, quem ousaria pretendê-los? Onde estaria o limite entre a dignidade e a indignidade? A mediunidade é dada a todos a fim de que os espíritos possam levar o esclarecimento a todas as camadas da sociedade, tanto ao pobre quanto ao rico, aos sábios para fortalecê-los no bem e aos viciosos para corrigi-los. Por acaso não são os viciosos os doentes? Será que não são eles o que precisam de médicos? Se Deus não quer a morte do pecador, por que o privaria da ajuda que pode tirá-lo do lugar ruim onde se encontra? Os bons espíritos utilizam a própria mediunidade do homem para transmitir-lhe os conselhos de forma direta. Assim, ele fica muito mais impressionado do que se recebe esse mesmo conselho por outros meios. Deus, em sua bondade para poupar o homem do trabalho de ter que procurar o esclarecimento ao longe, coloca a mediunidade em suas mãos. Não será ele muito mais culpado se não quiser desenvolver e trabalhar com essa mediunidade? Poderá ele usar como desculpa a sua ignorância, quando ele mesmo escreveu, viu com os seus próprios olhos, escutou com os seus ouvidos e pronunciou com a sua própria boca a sua condenação? Aquele que possui mediunidade e não a utiliza de maneira adequada pode ser punido com a perda ou com a desmoralização da faculdade. Assim ficará exposto aos maus espíritos que se aproveitam para obsidiá-lo e enganá-lo. Sofrerá ainda as aflições com que a lei de Deus atinge os servidores indignos e aqueles que possuem os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. Ela é apenas uma aptidão para servir de instrumento, mais ou menos útil aos espíritos em geral. O bom médium não é aquele que tem facilidade de comunicação, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e só por eles é assistido. É somente dessa forma que a excelência das qualidades morais tem influência sobre a mediunidade. Bom, vamos lá então. Em primeiro lugar, olha só uma lição dada nesse contexto aqui. A benevolência de Jesus de atender a
todos que precisam, principalmente aqueles que são humildes nos seus sentimentos. Essa é a diferença. Ele acaba deixando bem claro que é necessário humildade para ser atendido. Em contraposto está lá o exemplo do orgulhoso, acha que não precisa de nada. O orgulhoso acha que sabe tudo. De novo, o orgulho, o egoísmo sendo citado em todos os textos desse livro, em todos os trechos. É como uma doença que nos cega, que não permite que nós vivenciamos momentos na vida. O orgulhoso, ele perde muito até na questão de família, que é o mais próximo, porque ele não dá ouvidos aos outros, ele se acha superior aos outros, se acha superior ao marido, à esposa, tanto faz, pode ser um, pode ser outro, se acha superior aos filhos, se acha superior aos pais. O orgulhoso acha que não tem que dar ouvido a ninguém, que ele sabe de tudo, e ele consegue com isto um afastamento, que é uma perda sem tamanho. Quem é o necessitado? A questão não é o necessitado. A questão é quem é humilde o suficiente para saber da sua situação. Quem é que pode dizer aquele lá precisa mais do que aquele outro? Quem? Quem nos deu essa condição de visualizar essas diferenças de necessidades? O egoísmo, o orgulho, dá a certas pessoas essa típica condição de julgar. Então, continuando no texto, nos é dito que a todos é disponibilizado a mediunidade. Não é a pessoas excepcionais, fundamentais, não. Se fosse dado a todo mundo, que fossem pessoas diferenciadas, não teria ninguém quase com mediunidade aqui, tirando uma meia dúzia de um planeta inteiro de 7 bilhões de pessoas. Vocês entendem? Assim como nós temos dentro do nosso corpo os limites do corpo, assim como encarnados, espíritos encarnados, nós temos o limite, o limite da ligação com o corpo, quer dizer, o espírito se vê utilizando uma ferramenta limitada. A mediunidade também é dada às pessoas de forma diferente, cada um com um tipo, para que possa haver uma comunicação com o meio espiritual. Porque, na verdade, o meio espiritual é nós desencarnados amanhã, no futuro. Não vamos dizer para amanhã, que não, pessoas vão levar literalmente ao pé da letra. Mas no futuro, nós vamos estar na outra posição. Então existe essa possibilidade. Não estou falando de mediunidade ostensiva. Estou falando da mediunidade que todos temos. Que a gente às vezes não enxerga essa oportunidade de comunicação, de interpretação, porque nós somos orgulhosos demais. Porque nós colocamos o poder que nós temos, financeiro, intelectual, acima de qualquer pretensa comunicação, entre aspas, virtual com o mundo espiritual. Porque nós nos achamos poderosos. Poderosos demais para possibilitar as nossas falhas, os nossos erros. Não, isso não existe. E tem muita gente presa a essa sintonia de orgulho. Tem muita gente
que não sabe olhar o seu semelhante com os mesmos olhos de acompanhamento. Não, essa pessoa faz parte do meu contexto, essa pessoa faz parte do meu mundo, e faz mesmo. O teu chefe, o teu empregado, o teu vizinho, os teus parentes, principalmente a tua família, fazem parte de um projeto. O projeto tem a duração do teu nascimento até a hora do teu desencarne, e pode ser de alguns meses a 90 anos, a 100 anos. E em todo momento de sua vida, esse projeto ele vai sofrer constantes modificações. Não está no teu planejamento. Nós aqui achamos que sabemos o que vai acontecer. A gente apenas acha. A gente mais ou menos endireita o corpo naquela direção e acha que vai. Não. Não é assim que funciona, porque o teu caminho é a tua escolha. Com certeza. Mas ele tem um objetivo. E às vezes a gente esquece o objetivo. Às vezes a gente não quer ver esse objetivo. Por quê? Porque nós estamos preocupados demais com o nosso umbigo. Estamos preocupados demais em adquirir, em querer, mas não em compartilhar. Não em dar as mãos para que possamos ir junto. Quem dirá ouvir as palavras de bondade que existe por aí. As pessoas não percebem isso. Não percebem que a ajuda está em toda parte. Está numa palavra amiga, está numa frase dita, né? Como algumas pessoas dizem, foi para mim esse evangelho. Claro que foi. Com certeza. Foi para todo mundo que ouviu. Foi para todo mundo que precisou. Aquela palavra, ela é colocada no momento exato e ela é para ti mesmo. Se você pensou, isso foi para mim, foi para você mesmo. Pode ter certeza disso. Absoluta. Pense e reflita. O tempo todo. O texto ainda continua alertando para aqueles que desenvolvem o trabalho da mediunidade. Né? O trabalho da mediunidade, apesar de ser chamado de trabalho, não recebe remuneração financeira terrena. Isso é outra coisa. Isso não tem nada a ver com o trabalho digno da mediunidade, que é de graça, para o benefício de todos e para uma causa em comum de auxílio, de apoio, não para sustentar o ser humano enquanto vivo. O sustento dele vai ser o esforço dos braços, das pernas, do intelecto dele, no dia a dia da vida dele. É preciso começar a caminhar para gerar uma caminhada. Para você ter o que contar, você tem que estar andando. Vai tropeçar, vai cair, vai levantar, faz parte da tua vida. Agora, as comunicações que você recebe de qualquer forma, de qualquer sensibilidade, ela é um sentido que você tem no seu corpo. Assim como todos os outros sentidos, aquela parte sensorial. Pode afetar qualquer condição. Mas tem aqueles que trabalham realmente com a mediunidade em centros espíritas para auxiliar, para poder ajudar, porque muitos precisam, né? Praticamente quase todos que estão nesse planeta precisam enxergar a sua condição e querer mudar. A oportunidade existe. É dito isso o tempo todo. Eu levei uma vida no crime. Agora deu. Quer mudar? Tem que poder incorporar toda a bondade humana. Vai ter que mudar mesmo. Passei minha vida no vício. Então já chega, né? Passou do teu limite. Vamos lá. Vamos mudar essa caminhada. Comece agora. Comece a entender que é preciso trabalho, pequenos trabalhos, valorizar pequenas coisas para se começar uma vida. É preciso meter a mão na terra, é preciso ser humilde, muito humilde, para poder recomeçar.
Eu cheguei no fundo do poço. Muito bom, você está no ponto de partida. Você tem toda uma caminhada nova pela frente. Toda uma mudança de perspectiva. Então comece. Vamos lá, vamos dar os primeiros passos. Vamos mudar tudo dentro de nós. Não adianta culpar Deus pelas coisas que nos acontecem. Quando a gente vai evoluindo, a gente vai ver que foi tudo nós que ocasionamos. Quando a gente vai estudando, a gente vai ver que nós estamos colhendo tudo que nós plantamos. E muitas vezes estamos colhendo coisas plantadas em vidas passadas. Mas é preciso ter humildade para ter resignação. É preciso ter humildade de espírito para trabalhar. É preciso ter humildade de espírito para poder pedir a Deus consolo. Porque o egoísta, o orgulhoso, não vai fazer isso. Ele não precisa de nada. Ele sabe tudo. Também é um caminho. Mais adiante vai aprender. Vai aprender que somos todos partes de um grupo. Somos todos uma equipe. Estamos todos interligados. Mas voltando ao médium, né? Aquele que trabalha com a mediunidade num centro espírita, que trabalha atendimento. Se ele abusar disso, e olha que o texto fala, as pessoas abusam de quase tudo o que tem. Eu abuso da minha beleza, eu abuso da minha musculatura, eu abuso do meu trabalho, eu abuso do meu poder, eu abuso da minha função. As pessoas abusam. Isso faz parte. Até que todo mundo entenda que tem que conter, que tem que parar, tem que ouvir, tem que prestar atenção, tem que deixar de ser egoísta e ver que não é sozinho, que tem mais gente. Até que as pessoas entendam isso, elas continuam abusando. Eu abuso no álcool, eu abuso na comida, eu abuso eu extravaso. Também tem os médios que abusam na sua mediunidade num tópico chamado vaidade. Se acham simplesmente os escolhidos quando não há essa preferência. Pelo contrário, a mediunidade é para todos, está em todos. Muitas vezes, para corrigir, a pessoa vê as coisas de uma forma diferente, ela escuta, ela já percebe as coisas de uma forma diferente, é para alertar a essa pessoa que existe algo além do mundinho dela. Eu não estou falando dos bilhões de planetas que existem no universo sob o comando de Deus, sobre a criação, né? Somos criações de Deus e o universo é infinito. Nós estamos falando só da nossa terrinha, planetinha nosso aqui, provas e expiações, guerras, batalhas, orgulho, vaidade, egoísmo, ódio, mas também tem amor, tem carinho. Tem pessoas que estão lá dando sua contribuição, seu valor, né, para poder se destacar, mas o destaque no sentido de caridade, de amor, é isso aí. Mas aí o médium se acha melhor, quer ser a atenção do centro, acredita piamente que só bons espíritos estão com eles, quando na verdade não é só bons espíritos, né? Tem os necessitados que se aproximam, mas que seriam os portadores da luz. E gente, não me disso é vaidade. A vaidade, ela ocupa o espaço do estudo. Quem não estuda, quem não procura em conhecer mais, abre o espaço para a vaidade. Aí quando os bons espíritos chegam e dizem, olha, isso aqui já mudou para o lado do orgulhoso, do vaidoso, vamos partir para um outro que queira trabalhar realmente. Fica aquela lacuna que é preenchida por espíritos inferiores que vão se intitular personalidades e vão iludir ainda mais aquele médium até acabar, né, com o que resta de boa vontade nele, levando ele para um outro caminho. Por isso tem que estudar.
Por isso tem que focar. Assim como todas as pessoas têm que levar a vida a sério e entender que a vida não é só o emprego, não é só o trabalho, ela tem muito mais do que isso. Todos devemos trabalhar, todos devemos nos esforçar. Se está difícil, sejamos humildes para fazer a oração certa, para dar continuidade, sejamos humildes para ouvir as orientações que vêm de alguma forma, sejamos humildes para ver aqueles que se aproximam da gente, sem querer menosprezar, mas nos ajudar, nos auxiliar, reconhecer que às vezes um abraço dado com carinho, com coração, auxilia. Sentar e conversar auxilia. Escutar já auxilia. Mas é preciso caminhar, é preciso sair do lugar. Começar a fazer alguma coisa para realmente comece uma nova história. Para que realmente se comece uma nova história. Não são os sãos que têm necessidade, mas aqueles que precisam. Então observe que muitas vezes a redenção vai estar onde a gente menos espera. Que Jesus falava como um governador desse planeta que ele é. Com sabedoria, com palavras, com formas poéticas. Mas não se esqueçam que houve muitas interpretações. A essência ficou. A bondade, o carinho, o amor ao próximo. É isso que nós temos que nos agarrar. Então agora, unidos, né, ou munidos e munidos, né, de humildade, simplicidade, vamos pedir aos bons espíritos para que, ao fluírem a nossa água, iluminem também o nosso lar, o nosso local de trabalho, mas principalmente a nós, ilumine a nós, clareie nosso coração, com todo esse fluido magnético positivo. Senhor, pedimos que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas, purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam abraçados, auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento, onde eles continuem na caminhada evolutiva deles, assim como a gente faz aqui na Terra. Que as nossas casas se encham de amor, de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas. Que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males. Vamos à prece de Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelem o teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão,
semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, que a casa de vocês seja iluminada. Hoje a Janete está com a voz e estava sumindo já agora, né? Que a casa dos senhores seja iluminada com muita bondade, muito amor, mas que principalmente vocês sejam iluminados. Que Deus abençoe aqueles que nos ouvem, que sofrem a ausência de familiares. Traga conforto e paz nos seus corações e que entendam que essa ausência é temporária. Todos vamos nos encontrar depois. A vida continua, né? A gente sabe disso. A gente vai continuar. Nós temos é que rezar para que aquelas pessoas fiquem bem assistidas, que sejam amparadas onde estiverem. Mas nós temos que continuar na nossa experiência. Que Deus abençoe aqueles que estão lá desesperados por falta de emprego. Às vezes, os ensinamentos nos fazem se esforçar mais, buscar outras alternativas dignas, não indignas, mas dignas de valor, um esforço sobre-humano. Às vezes a gente tem que mudar, sair do nosso mundo e passar para um outro mundinho mais simples para poder angariar algum fundo, para poder conquistar algumas coisas. Mas tudo na vida é ação e movimentação. Existe uma música do Titãs, o título dela é Enquanto Houver Sol. A letra é muito boa, gente, porque a gente coloca tudo assim, sabe? Bota as culpas na nossa vida em tudo. Tudo que a gente pode culpar, a gente culpa. Mas isso não faz diferença, porque enquanto houver sol, que é o que a letra quer dizer, não o sol do amanhecer e anoitecer, porque o sol está lá. Enquanto houver sol, haverá vida, haverá mudança, haverá possibilidade de mudança. E nós estamos falando do sol ali, na posição dele no nosso sistema solar, porque o dia que ele parar, não tem mais nada que a gente possa fazer. Isso vai ser daqui a bilhões de anos. Mas enquanto houver o sol esquentando o nosso planetinha, nessa posição que ele está, a gente pode fazer isso a toda hora, a todo instante, seja com chuva, de noite, de dia. Pensemos nisso. Que Deus abençoe a todos com muito amor e carinho. E até o nosso próximo encontro na quinta-feira que vem. Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespirita.org.br